No último volume, nós vimos o passado de Crush e Felix antes de eles entrarem na Seleção Real, onde podemos ver o motivo de eles estarem tão determinados em conquistar o trono. Agora, nesse volume, nós iremos viajar ainda mais fundo no passado, vendo um Wilhelm mais jovem que, por incrível que pareça, não tinha a personalidade do Wilhelm de agora, como ele conheceu Theresia Van Astria e se apaixonou por ela, e também ver como foi a Guerra Demi-Humana, onde teremos uma personagem que tem uma pequena ligação com uma das bruxas. E tudo isso só nesse volume. Então, sem enrolação e vamos pro resumo. Por mais de 400 anos, houve um preconceito persistente contra os demi-humanos, instilado por uma bruxa séculos antes. Lugnica não foi exceção. As relações entre humanos e demi-humanos eram frias. O status quo só havia sido mantido graças ao entendimento tácito de que eles teriam pouco a ver com o outro. Infelizmente, essa frágil paz foi destruída quando uma caravana comercial demi-humana foi destruída por guardas de fronteiras humanas. A morte dos mercadores demi-humanos inspirou uma revolta armada, e assim começou uma guerra civil conhecida como a Guerra Demi-Humana. Por conta da guerra, Lugnica precisou do máximo de soldados possíveis, chegando até recrutar jovens de 15 anos. Entre esses jovens, existia um chamado Wilhelm Trias, também conhecido como Demônio da Espada. Ele se destacava de todos os soldados, porque mesmo tendo apenas 15 anos, ele era mais forte do que até mesmo os soldados mais velhos. Além de que ele acabou sobrevivendo a 2 massacres de 2 equipes antigas que ele participava. Com uma delas, ele sobrevivendo junto de outro soldado chamado Green, graças aos seus instintos e também à sua inteligência. Além de sua força ser algo que deveria ser notada, sua personalidade não era das melhores. Ele era alguém bem antissocial e também demonstrava aversão aos fracos. Por conta de todo seu esquadrão morrer, Wilhelm e Green foram transferidos para um novo esquadrão, que ficaria conhecido como o Esquadrão Zergath, onde 2 pessoas que estavam nela Wilhelm já conheceu. Seus nomes eram Bordox e Pivot. Um deles já teve uma pequena luta com Wilhelm e eles até pareciam interessados nele, apesar da sua personalidade problemática. Com a equipe formada, Wilhelm, Green e o restante receberam a missão de escoltar um mago muito poderoso, ou melhor, uma maga muito poderosa. Seu nome era Roswell J. Matters, ou Roswell J. Matters, e ela ainda estava acompanhada de uma mulher chamada Carol Remendes. Sim, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o Roswell acabou tendo uma descendente mulher, e agora vai ter que viver com uma mulher até o seu próximo descendente ser um homem. Assim como esperavam, a escolta não foi nem um pouco sem problemas. No caminho, eles encontraram um círculo mágico que definitivamente pertencia aos demi-humanos. Quando Roswell começou a investigá-lo, uma flecha quase a acertou se não fosse pela intervenção de Wilhelm. Quando eles perceberam, à volta deles estavam diversos zumbis, muitos deles sendo seus antigos companheiros e até mesmo demi-humanos que foram mortos em batalha. Como matá-los se mostrou muito difícil, Wilhelm Coridas de Roswell procurou a fonte que mantinha aqueles zumbis, e a responsável por aquilo estava em volta de um manto. Mas ela logo se revelou como uma garota que parecia nem ter 10 anos e tinha cabelo rosa. Ao ver ela, Roswell de repente deixou seu sorriso e adotou uma postura completamente agressiva contra aquela garota, a chamando de experimento fracassado de sua professora. A garota não conhecia Roswell e apenas diz que conseguiu o que queria. Ao dizer isso, ela se retirou do local sem problemas, enquanto deixava o grupo a cargo dos zumbis. Ao lidarem com os zumbis, Roswell revelou para todos que aquela garota se autodenominava Sphinx. Podia-se dizer que ela pertence ao legado da bruxa. Essa era a melhor forma de descrever o quão perigosa ela era. Além disso, provavelmente os zumbis eram só o começo. Por um bom tempo, eles não a encontraram de novo, mas eles deveriam sempre se lembrar dela como o inimigo principal. Ao escoltar Roswell em segurança e se passar 3 anos, o esquadrão que Wilhelm fazia parte agora tinha aumentado seus integrantes para 100. A atitude dele ainda não tinha mudado, e por mais que todos fossem amigáveis, ele não tinha a intenção de fazer amizades. Por conta de terem enfiado uma folga goela abaixo nele, Wilhelm foi para um campo onde ele poderia treinar em paz. Porém, ao invés de encontrar a sua tão sonhada paz, ele encontrou uma garota. Ela tinha cabelos vermelhos e os seus olhos eram da cor de um céu claro. Pro azar de Wilhelm, aquele também era o espaço privado da mulher, que diferente dele, que tentou a espantar com seu olhar assustador, o recebeu sem nenhum problema. E ela também era muito gentil, praticamente criando um contraste entre eles. Depois de conversar um pouco com ele, a mulher mostra para Wilhelm um campo de flores amarelas que ela mesma tinha plantado. Ao mostrar seu trabalho para ele,
a mulher faz uma pergunta para Wilhelm, que ela começaria a fazer sempre que eles se encontrassem. Me fala. Você gosta de flores? A partir daquele dia, Wilhelm e a mulher começaram a sempre se encontrar no mesmo lugar. E por mais que fosse aos poucos, ele foi criando uma conexão com ela. Infelizmente, os momentos tranquilos estavam com os dias contados, e Wilhelm começaria a questionar o seu modo de vida. Participando de mais uma batalha, o Esquadrão Zergev iria mais uma vez bater de frente com os demi-humanos. Dessa vez, eles estavam bem otimistas, já que além de estarem em um número maior, eles conquistaram muitos feitos. O esquadrão estava fazendo um bom trabalho eliminando todos os demi-humanos. Porém, tudo mudou quando eles encontraram um demi-humano lagarto chamado Libre Fermi. Esse lagarto era um dos pilares que mantinha todos os demi-humanos determinados em continuar a guerra. Além disso, ele foi forte o suficiente para deixar Wilhelm gravemente ferido. Como se isso não fosse o suficiente, todos os humanos de repente começaram a sentir os seus corpos pesados, como se eles estivessem dentro do mar. Esse repentino peso era obra de Sphinx, que através de círculos mágicos usados como isca para atrair a atenção deles, conseguiu tempo para carregar o verdadeiro círculo mágico, que acabou causando o peso repentino nos humanos. Por sorte, Roswell, que conseguiu escapar dos efeitos, espantou Sphinx com sua força física esmagadora, algo que ela cultivou por anos especialmente para matar Sphinx. Infelizmente, a garota de cabelos rosas logo percebeu o problema e acabou recuando. Tendo espantado ela, Roswell destruiu o círculo mágico problemático. Infelizmente, ela não o destruiu a tempo de salvar o Esquadrão Zergev, pois numa tentativa de proteger Wilhelm, todos os soldados começaram a lutar contra a Libre, mesmo debilitados. Infelizmente, isso acabou levando à morte de dezenas de soldados, com os únicos sobreviventes sendo Pordox e Green. Wilhelm foi tomado por uma raiva gigantesca e tentou lutar contra a Libre. Infelizmente, sua raiva não foi o suficiente, pois ele quase foi morto. O único motivo para ele ter sobrevivido foi Sphinx, que por precisar de uma escolta, acabou matando Libre e o tornando um zumbi para fugir em segurança. E por na visão dela não ter necessidade de matá-lo, ela deixou Wilhelm vivo. Naquele dia, o Esquadrão Zergev foi quase exterminado, e os poucos sobreviventes tiveram sequelas. Pordox deixou de ser a pessoa alegre e positiva que ele era, além de ter desenvolvido um ódio mortal pelos demi-humanos. Green, que recebeu um golpe em sua garganta, acabou perdendo sua voz, e Wilhelm acreditava ser o culpado pela perda da vida de seus companheiros. E essa culpa chegou a um ponto de que até mesmo balançar sua espada estava fazendo mal a ele. A mulher que ele sempre se encontrava acabou percebendo isso, e até perguntou para ele do porquê ele não parava de usar sua espada se era tão doloroso. E Wilhelm responde, dizendo que a espada era tudo o que ele tinha, e se ele parasse de usá-la, seria algo imperdoável. Nesse encontro, Wilhelm também finalmente descobriu o nome da mulher que sempre o fazia companhia. Seu nome era Teresia, e por algum motivo, Teresia parecia entender o significado da espada de Wilhelm. Ela era um significado para ele se manter vivo. Isso acabou deixando Wilhelm pensativo. Alguns dias depois, uma revolta massiva de demi-humanos envolveu a nação no fogo da guerra. O exército real, que ainda estava se recuperando, foi colocado na defensiva. Já o Esquadrão Zergev também seria mandado para lidar com as revoltas. Porém, por meio de uma pista e também por conta de seus instintos, Wilhelm deduziu que todas aquelas revoltas eram apenas uma distração. E o verdadeiro objetivo dos demi-humanos era atrair a atenção deles para outro lugar enquanto eles tomavam o castelo real. Como o esquadrão sofreu 2 vezes com uma distração e os instintos de Wilhelm nunca demonstraram falhar, o líder Pordox decidiu acreditar em seu companheiro e se mover junto de Wilhelm, Green, Carol e Roswell para o castelo e, quem sabe, dar um fim àquela guerra. Pordox foi para os andares superiores, já o restante do grupo foi para a sala do trono. E assim como eles esperavam, eles encontraram as cabeças que lideravam todos os demi-humanos. Uma delas era Sphinx, ao qual fazia um tempo que eles não viam. Já a outra pessoa era um homem coberto por um manto que tinha quase 2 metros de altura e também era da raça dos gigantes. E assim como Libre Fermi, ele era o pilar dos demi-humanos, além de também ser o responsável por fazer os planos. Seu nome era Valgar Cromwell, que só vendo a aparência dele, acredito que vocês devam reconhecer. A dupla conseguiu se infiltrar no castelo, porque antigamente os demi-humanos ajudaram os humanos a construir o castelo, e secretamente criaram entradas que acabou escapando do conhecimento dos humanos. Infelizmente,
A infiltração para matar o rei falhou, e agora restava a eles lidarem com os cavaleiros que os descobriram. Depois de falar o suficiente, Valga acabou removendo o manto branco que o cobria, e revelou que no seu corpo havia um círculo mágico, algo que deixou todos em choque. Depois de revelar o círculo mágico, Valga tira de uma sacola uma pequena caixa que continha alguns ossos. Esses ossos eram dos seus antepassados, dos tempos que os gigantes eram realmente temidos. Logo em seguida, Valga enfia os ossos em seu corpo, e Sphinx usa o sacramento do rei imortal nele. Graças a isso, Valga acabou ficando maior do que já era, praticamente se tornando o que seus ancestrais eram antigamente. Ao chocar a todos, Sphinx logo pretendia começar a seguinte fase do plano, enquanto Valga cuidava de todos. Mas, sem a intenção de deixá-la fugir, Roswell, Carol e Green foram atrás dela, enquanto Wilhelm ficou encarregado de lidar com o gigante. Ao alcançar Sphinx, a luta logo começou, e ela nem foi tão complicada. Graças à coordenação do trio, eles conseguiram lidar com a bruxa até que facilmente. Roswell desferiu vários socos, Carol conseguiu cortar um dos braços dela, e Green até mesmo salvou o Roswell de uma magia chamada Algivald, direcionando-a para cima. O feito dele foi tão impressionante que até mesmo Sphinx ficou impressionada. O estrago que o Algivald fez acabou fazendo Burdox e o corpo de Libre, que estavam em cima lutando, caíssem no andar em que eles estavam. E aproveitando que Libre estava ali, Sphinx pretendia usar isso ao seu favor para poder fugir. Mas, logo quando ela foi dar as ordens, Libre de repente cortou o seu braço. Isso a deixou confusa, mas fez ela perceber que essa era a vingança de Libre por ter o matado. Ao ter cumprido seu propósito, Libre, que já estava incapacitado, acabou se desfazendo em pó. E vendo que não tinha como ganhar e estava incapacitada, Sphinx começa a flutuar numa tentativa de fugir de todos. Todos pretendiam segui-la, mas a mando de Roswell, Burdox, Carol e Green foram ajudar Wilhelm, enquanto ela mesma iria lidar com o fracasso de sua professora. Wilhelm teve muita dificuldade contra Valga, chegando até mesmo a ter um de seus braços fraturados e muitas costelas quebradas. E mesmo que tivesse a ajuda de seus companheiros ao seu dispor, ele preferiu lidar com o gigante sozinho. No final, ele conseguiu tirar os ossos de gigante dentro de Valga, e depois de ele voltar ao seu tamanho normal, Wilhelm o finalizou com um único golpe de espada. Antes de perder a consciência, Valga o avisa de que mesmo que os pilares que moviam os demi-humanos desmoronassem, a raiva deles nunca cessaria. Wilhelm apenas disse para todos verem, pois com sua espada, ele lidaria com todos. Indo para os esgotos do reino, Roswell estava procurando por Sphinx, mas, ao invés de encontrá-la, ele acaba encontrando Leip Bariel, que ao encontrá-la, diz que lidou com a bruxa a queimando até virar cinzas. A única coisa que sobrou dela foi um colar que Roswell pediu para ter. Saber que aquele experimento fracassado foi morto, deixou Roswell feliz. Mas, o que ela não sabia era que Leip, na verdade, mentiu para ela. E na verdade, ele tinha mantido a bruxa escondida e pretendia usá-la para poder recuperar os seus status de nobre que ele perdeu desde a derrota contra Libre. Quando a luta acabou, Wilhelm deixou tudo para Green e foi direto para o campo onde ele sempre encontrava Teresia para saber se ela estava bem. Por sorte, Teresia estava viva, e ao vê-lo, chamou Wilhelm com carinho em sua voz. Ao ouvir seu nome sendo chamado e ver que ela estava bem, o rosto de Wilhelm acabou esquentando, além de uma felicidade extrema em ter conseguido proteger o sorriso dela. O calor que ele sentiu naquele momento era muito reconfortante, mas ele também acabou percebendo que não era só Teresia que causava aquela sensação reconfortante nele. Todas as pessoas que ele conheceu também causavam a mesma sensação, e agora ele finalmente tinha percebido. Então, como sempre, Teresia pergunta se ele gostava de flores. Wilhelm diz que não as odeia. Em seguida, ela pergunta por que ele segura sua espada, e Wilhelm responde de que essa era a única maneira que ele tinha de proteger as pessoas. Ao responder aquilo, Wilhelm Trias deu a Teresia um sorriso totalmente sincero. A partir daquele dia, Wilhelm acabou mudando. Mesmo mantendo sua língua afiada, ele se tornou alguém bem mais gentil. Além disso, ele acabou sendo promovido a cavaleiro, o que mesmo que ele nem percebesse, o ajudava a realizar o seu sonho de poder proteger as pessoas. Infelizmente, ele logo abandonou esse posto, pois Roswell acabou indo até o seu quarto para lhe avisar de que os demi-humanos pretendiam atacar o território Trias. O motivo talvez fosse para se vingar de Wilhelm, mas
Desde que eles perderam seus líderes, os demi-humanos estão atacando qualquer coisa ou lugar que visem pela frente. Wilhelm perguntou o que Roswaal estava planejando contando aquilo para ele. Mas Roswaal apenas diz que não planejava nada. Era bem raro ela ter amigos. Por isso, ela pelo menos desejava que ele fosse feliz e também desejava ajudá-lo. Por conta de ser um cavaleiro, Wilhelm não podia agir livremente, tanto que até Burdox o avisou. Isso acabou o deixando em conflito e até desesperado. Mas, ao ter uma conversa com sua amada, ele deixou seu distintivo de cavaleiro com Burdox e disparou em direção à sua terra natal. Mesmo que na guerra ele tenha demonstrado uma força enorme, lidar com vários demi-humanos ao mesmo tempo era demais até para Wilhelm. E por conta disso, ele quase acabou morrendo. Porém, quando o ataque de um demi-humano estava a centímetros de tirar sua vida, Teresia acabou aparecendo na frente dele junto de Burdox e outros cavaleiros. E ela mesma lidou com quase os 1000 demi-humanos que atacavam a cidade. Aquele dia em que Teresia lutou foi muito importante para a história de Lognica, pois foi o dia em que finalmente foi revelada a identidade da Santa da Espada. E o evento marcou o aparecimento de um salvador que poderia pôr um fim à guerra demi-humana. Todos pareciam felizes, mas havia uma pessoa que não estava nem um pouco. Estava zombando de mim? Me responda, Teresia! Ou melhor, mestre de armas, Teresia Van Astria! Eu não vou voltar mais aqui. Com um rosto desses, você não devia empunhar uma espada. Eu sou a mestre de armas. Eu não entendia o motivo disso. Mas agora eu entendo. Empunhar uma espada para proteger alguém. Eu também gosto muito dessa ideia. Espera, Teresia. Eu vou tomar a sua espada de você. Eu não me importo com as obrigações dadas ao mestre de armas. Só de poder empunhar uma espada tão bela assim, tente não menosprezar isso! Depois daquele dia, Wilhelm Trias não foi visto no exército real e simplesmente desapareceu. 2 anos depois, a Santa da Espada conseguiu pôr um fim à guerra demi-humana, conseguindo até desenraizar o desejo de vingar Valga Crowell. Assim, a guerra terminou de forma terrivelmente pacífica. Mas, no meio disso tudo, a Santa da Espada não estava nem um pouco feliz. Não porque ela queria que a guerra continuasse, mas sim porque ela teve que participar dela. O que poucos sabiam era que Teresia não gostava nem um pouco de brandir uma espada. E o que piorava tudo era que ela tinha a bênção do Deus da Morte. Uma bênção que faz com que qualquer ferimento que ela cause a alguém nunca possa cicatrizar ou se fechar. Ela por muito tempo se recusou a segurar uma espada, mas quando Wilhelm entrou em perigo, ela não pôde deixar de usar e revelar sua identidade. Porém, um certo demônio da espada pretendia corrigir o seu erro e salvá-la. Teresia participaria de uma reunião com o rei de Lognica e os representantes da Aliança Demi-Humana. Lá, ela receberia sua condecoração do rei. Porém, alguém sujo de sangue em um manto atrapalhou aquela reunião. Os guardas logo foram impedi-lo, mas, a mando da própria Teresia, eles logo recuaram, e ela mesma decidiu lidar com o intruso. Então, os dois travaram uma luta de espadas. Eles eram tão rápidos que as pessoas normais nem mesmo conseguiam vê-los. Mas os que conseguiam ver, perceberam que a pessoa misteriosa de algum jeito estava no mesmo nível da Santa da Espada. Eles até mesmo chegaram a se perguntar quantos obstáculos ele teve que enfrentar para chegar naquele nível. E então, quando todos menos perceberam, a luta finalmente chegou ao fim, com a pessoa misteriosa deixando sua espada quebrada a centímetros da garganta de Teresia. Eu vou ficar com a sua razão para empunhar uma espada. Então agora, você só precisa ser a minha razão para empunhá-la. Me diz, você gosta de flores? Eu não odeio mais. E por que você empunha essa espada? Para te proteger. Então quer dizer que você me ama, Wilhelm? Você sabe. Mas eu preciso ouvir você falar isso. Ai, tudo bem. Algum dia, quando eu estiver com vontade.
E com isso, nós encerramos o volume 2. Esse foi um resumo bem mais curto do que eu esperava. Se tudo der certo, o resumo do volume 3 vai sair semana que vem, no mesmo horário. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like e também não esqueçam de hypar esse vídeo porque ajuda bastante. Se você for novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Então, até o próximo vídeo.